Olá, minha gente, bem-vindos a este Conexão ID com o barulho natural destas águas que descem aqui das montanhas de Carolina do Norte. Eu quero aproveitar bem esses dias que estou aqui para enviar não somente essas imagens, como mensagens importantes, edificantes, a respeito da visão missionária que nós temos a transmitir, que nós temos a enviar para o mundo, para aqueles que amam a causa missionária e que dependem de conhecimento para fazer algo melhor, algo mais produtivo, concernente à evangelização do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, servindo aqui nos Estados Unidos, e estamos encarregados de uma obra chamada Aliança Missionária Igreja para Todas as Nações, que é um projeto que visa unir pessoas para angariar recursos financeiros, recursos físicos, recursos ministeriais, para que a obra de Deus avance na face da terra. Nós trabalhamos com sustento de missionários e com implantação de igrejas em áreas de guerras, em áreas de conflitos de guerras. Ok, vamos continuar aqui na viagem, utilizando o mesmo tema que estávamos falando ali. Nós estávamos falando que missão ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
Isso está tudo no papel, é um projeto no papel. Mas um projeto no papel, para se tornar realidade, ele precisa ser executado. Igual uma planta de uma casa, de um edifício, enquanto está no papel, não pode, se for um hospital, ninguém pode ser internado. Se for uma escola, ninguém pode estudar. Se for uma casa, ninguém pode morar, porque é apenas um projeto no papel. Mas a partir do momento que operários trabalham e transformam aquele papel em realidade, aí então as pessoas podem morar, podem estudar, podem ser internadas, porque o projeto foi transformado em realidade. Vou dar um outro exemplo. Digamos que eu vá no médico me consultar e o médico me passa uma receita médica com os medicamentos que eu preciso para curar aquela enfermidade. Porém, se eu chegar em casa e pegar aquela receita e colocar debaixo do travesseiro e dormir, repousar a cabeça sobre o travesseiro, será que vai passar a minha enfermidade? Será que eu vou ser curado? Vai acontecer alguma coisa? Não. Se eu pegar aquela receita e pregar na porta da geladeira, e toda vez que eu vou beber água eu olho para aquela receita, será que vai acontecer alguma coisa? Não. Da mesma forma, o projeto missionário que está na Bíblia, ide, fazei, batizai, precisa se tornar realidade. Precisa que homens e mulheres se disponham a realizar o que está escrito, a tornar realidade. Por exemplo, existe em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Está vendo aí? Então existe uma necessidade de uma execução. Uma necessidade. Da mesma forma, para que alguém seja alcançado pela palavra, o projeto missionário tem que se tornar realidade. Da mesma forma, alguém para crer tem que primeiramente ouvir para poder entender a mensagem e crer na mensagem do Evangelho. E é por isso que o projeto missionário da igreja tem que se tornar real. São pessoas que precisam executar esse projeto. E aí é que está a capacidade ou não da igreja executar esse projeto. Para que o Evangelho seja pregado, tem que ter alguém com disposição de tempo, com as suas energias disponibilizadas para isso. Biblicamente, quem faz isso são os missionários, que saem de uma região para outra, de um país para outro, para implantar o Evangelho em uma nação. Porém, tem um detalhe: nos últimos anos, os missionários da igreja têm sido covardemente desprezados, têm sido abandonados. E não têm sido abandonados por causa de um problema deles, pelo contrário, eles se viram no campo para permanecer, para fazer missão, mesmo sem ser apoiado. Você está olhando para um deles? Há 27 anos no campo missionário, se sustentando, se autossustentando, fazendo missão, plantando igreja. Eu sou um deles. 98% dos missionários que trabalham fora de seus países fazem como eu fiz, como eu faço. Trabalham para a sua manutenção.
O que a igreja perde com isso? Ela perde aquilo que as estatísticas mostram que ela está perdendo, que é ser ultrapassada pelo islamismo, que veio depois e está na frente, 610 anos depois e está na frente. A igreja perde quando missionários gastam seu tempo com outras atividades, que não é a evangelização, que não é a visitação, que não é os estudos para a preparação dos sermões, que não há o tempo para a visitação do rebanho. A igreja perde. E com isso o diabo ganha. Por quê? Porque cada minuto que eu passo com você nessa viagem, nesta conversa, morrem 100 pessoas no mundo. Cada minuto, 100 pessoas que morrem sem conhecer o Evangelho e vão para o inferno. Este é o prejuízo por minuto. Mas estas estatísticas, elas não são levadas a sério e nem querem ser conhecidas por alguns líderes de igrejas que governam multidões, que monopolizam convenções e os seus puxadinhos, que são caixas beneficentes, casas publicadoras, não fazem missão. Não querem fazer missão. Por quê? Porque estão comprometidos com grandes construções, numa competição desenfreada entre outras igrejas, outros ministérios. Estão comprometidos com altos salários. A igreja precisa manter a carga de seus obreiros, que são pessoas que não se conformam em ganhar, por exemplo, muitos pastores, ganhar o tanto que ganha o presidente da República, 33 mil, seria uma baixaria muito grande, porque eles ganham 300, 400. Agora, quando alguém pergunta quem é o culpado de tudo isto? O culpado de tudo isto é quem apoia, quem sabe que isso está acontecendo e não reage. A igreja que não lê Bíblia, a igreja que gosta de profetadas, a igreja que gosta de festas, a igreja que foi formada por alguns espertalhões da fé, que proliferaram a famigerada doutrina da prosperidade, onde enfocam que o importante é ser rico, é ter riquezas. E isso acontece se a pessoa, segundo eles, sacrificarem, dar ofertas generosas, ofertas sacrificiais, aquela que você mesmo sem poder dar, faz um esforço e dá, passa um cheque, confiando, faz alguma coisa, vende o colchão, vende o carro, entrega a chave do carro. Mas agora, como o Bispo Macedo estava dizendo, se morrer, deixa a herança para a igreja. Então, é isso, é um mecanismo que busca apenas o ter e despreza o ser. E esse prejuízo, ele nunca será recuperado. Nós não podemos ganhar as almas que se perderam, foram ao inferno, mas nós podemos fazer diferente para recuperar, ou melhor, para ganhar as almas que ainda não partiram para a eternidade, para que o Evangelho seja pregado com mais afinco, para que mais missionários sejam enviados, para que novos missionários sejam preparados e as igrejas sejam alertadas sobre esta verdade, que precisa fazer missão. O projeto de Deus tem que se tornar realidade. E eu falo essas coisas porque eu decidi usar as redes sociais, eu decidi usar esses meus últimos anos de ministério para
alertar a igreja contra os perigos da omissão missionária. Porque a omissão missionária não traz perigos apenas para os confins da terra, mas para a própria igreja que não faz missão, que ela será penalizada por isso, ela será castigada por isso. A igreja que tem sido afetada por muitos escândalos. Anteriormente os pastores iam presos por pregar o evangelho, por falarem a doutrina da palavra contra os opositores. Hoje estão sendo presos por falcatruas, por assassinatos, por tantas coisas. Por quê? Porque depreciaram a doutrina, a palavra, recusaram fazer a vontade do Senhor. É aquilo que a Bíblia diz, num versículo que eu sempre repito. Lucas 12, 47 e 48. 47 diz assim: o servo que, sabendo a vontade do seu senhor, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Isso está na sua Bíblia. E no 48 diz: porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Então, minha gente, eu compartilho esses vídeos, aproveitando o momento desses percursos, mostrando essas imagens pitorescas aqui das montanhas de Carolina do Norte, onde eu tiver vou fazer isso, mostrando imagens, aproveitando que hoje podemos fazer isso, para que haja um despertamento. Publique este vídeo, compartilhe este vídeo, para que outras pessoas possam saber que a igreja vai mal na terra. Essa história de templo bonito, suntuoso, para mostrar que tudo vai bem, isso é uma mentira. A igreja vai mal. A igreja precisa conquistar os confins da terra. A igreja vai mal porque os seus missionários vão mal. Os seus missionários, muitos deles no nível da miséria. Quem está em países de primeiro mundo, como eu e outros, que podem formar empresas e manter o carro, manter os filhos na escola, a igreja sofre, porque o missionário ele não tem o seu tempo para fazer a obra, mas pelo menos ele não passa necessidade. Mas existem lugares da terra que há missionários passando necessidade. Falta alimento na mesa, falta sapato, falta pão, falta remédio. E nós queremos despertar esta igreja que não saiu para fazer missão, que apoie a igreja que saiu, que valorize o trabalho dos obreiros que estão imbuídos da mais nobre das tarefas, que é pregar a palavra, que é falar a mensagem para que as pessoas aceitem o evangelho e se convertam. Isso é muito sério. A omissão missionária causa um efeito muito pior do que as guerras, do que as pandemias. Por quê? Porque é 100 por minuto que desce ao inferno sem conhecer a palavra. E a igreja deixa passar tudo batido. É terrível isso, é muito terrível. Investigue na sua área, o que é que a sua igreja está fazendo por missão, o que a sua convenção está fazendo por missão. Questione, pergunte, fale. Fale para o seu pastor: o senhor sabia que 37% da população da terra nunca ouviu nenhuma vez sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar? Questione, fale, não fique parado. Publique pelo menos um vídeo como esse. Que Deus lhe abençoe. Eu vou seguir minha viagem com maior velocidade.